Oi, esse aqui é o 21º vídeo do Vedexmas, o Veda fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje são os livros lidos entre abril e novembro aqui de 2019. Bom, vocês sabem, né? Esse tipo de vídeo, livros lidos no mês anterior, é um dos mais tradicionais entre canais booktubers. E realmente, eu sempre tenho a intenção de fazer os livros lidos do mês anterior, mês a mês. Só que, lá no comecinho do ano, eu percebi, né? Poxa, tenho poucos livros para mostrar. Deixa eu acumular um pouquinho. Resultou que acabei fazendo um depois de 3 meses, abrangendo janeiro, fevereiro e março. Obviamente, mostrei também poucos livros para falar a verdade. E depois foi passando mais e mais meses e acabei deixando para lá. Aliás, em alguns meses eu até esqueci de pensar no assunto. Tanto que esse é apenas o segundo vídeo de livros lidos no período anterior. Bom, enfim, acabou que só resultou em 2 e claro, depois eu faço um mais para fechar dezembro aqui de 2019. Mas o que importa? Vamos aos livros que eu li nos meses anteriores, de abril até novembro aqui de 2019. Começando com aquele livro que é super tradicional nos últimos anos aqui no Mantados de Livros. Eu sempre começo o ano com boa literatura, e claro, de Clarice Lispector. Eu adoro os contos da Clarice Lispector, mais do que seus romances. Eu já comentei isso em outras oportunidades e sempre faço uso desse livrão aqui, ó, esse tijolinho que contém todos os livros de coletânea de contos que o autor escreveu ao longo de toda a sua carreira. Lá em 2018 eu comecei a leitura de 2 livros daqui e nesse ano fiz a leitura de mais 2. E para o ano que vem, 2020, pretendo fechar completamente este livro aqui, lendo os 3 últimos livros de coletâneas de contos que estão aqui dentro. Com certeza acho que não vou furar e vou terminar lá no ano que vem. E muita gente às vezes me pergunta, mas por que demorar 3 anos para fechar esse livro aqui? Porque você já não leu tudo numa tacada só, né? Não é difícil de ler contos, né? Eu adoro, por exemplo, então é mais fácil ainda, é que simplesmente como eu gosto dos contos da Clarice Lispector, eu estou fazendo de tudo para não acabar com essa boa leitura, assim, de uma hora para outra. Essa foi a ideia. É de sacanagem mesmo que eu estou lendo bem devagarzinho, justamente até para não ler tudo que ela ofereceu para a gente e depois, por ler tudo ao mesmo tempo, num período muito curto, acabar esquecendo de muita coisa. Não, é melhor valorizar o que ela escreveu. Portanto, aqui nesse ano eu acabei lendo Felicidade Clandestina, lá no comecinho do ano, e depois, alguns meses depois, li A Legião Estrangeira. 2 bons livros cheios de histórias muito interessantes da Clarice Lispector. Eu gostei mais, claro, de Felicidade Clandestina. O nível dos contos estavam muito melhores em comparação com A Legião Estrangeira. Claro, o segundo livro também tinha boas histórias, mas, sim, Felicidade Clandestina acho que acerta mais no objetivo que ela tinha proposto. Pois eu até comentei, né, que muitas dessas pequenas histórias elas estão atreladas ao título do livro, Felicidade Clandestina. Aqueles momentos onde o personagem da vez tem uma certa felicidade, mas ele fica com aquela sensação tipo, essa felicidade não é minha. A maioria dos contos meio que passam por esse tema central da obra, o que é muito bacana, dá uma boa unidade durante toda a leitura. E não se trata, claro, de serem histórias repetitivas, pelo contrário, a Clarice é muito hábil em criar novas situações o tempo todo. Enfim, foram bons livros que eu li aqui nesse ano da Clarice Lispector. Mas falando nessa grande escritora nacional que muita gente considera um pouco complicada de ser lida, principalmente seus romances, por isso que eu gosto mais dos contos, né? Eu tive também a experiência nesse ano de ler um pouco mais de Virginia Woolf, aqui com essa coletânea chamada A Arte da Brevidade. Se eu não me engano são 4 títulos apenas que está presente aqui nessa obra. Aliás, é bilíngue, né? Deixa eu ver, é isso mesmo, né? Sim, é bilíngue. Então a gente tem uma boa comparação também do texto dela. Mas, como eu disse, a Virginia Woolf é mais complicada ainda do que a Clarice Lispector, com certeza. Se lá com a Clarice a gente tem aqueles famosos fluxos de consciência que às vezes são situações bem maçantes de serem lidas, muita gente acaba travando, aqui com a Virginia Woolf é pior ainda, em todos os aspectos possíveis. Ela é muito mais complicada. Porém, é curioso, o tipo da narrativa que ela faz, às vezes é um pouco mais acessível do que a Clarice Lispector. É uma balança interessante que fica no estilo dessas duas escritoras. Realmente é algo que você pensa, poxa, uma é mais difícil que a outra num certo
aspecto, mas no outro até que é mais fácil, e o contrário, vice-versa, também bastante curioso mesmo como isso acontece, do jeito que as duas narram suas histórias. Mas de novo, eu tenho a sensação que provavelmente os romances da Virginia Woolf eu também não vou curtir muito, assim como eu não curto muito os da Clarice Lispector. Eu acho que a Virginia Woolf é mais acessível também através de seus contos. Digamos que as duas escritoras partem para os absurdos da enrolação, como às vezes eu digo, nos romances. E já nos contos, por falta de espaço, elas tendem a ser mais objetivas, mesmo que a arte das duas não seja exatamente ser objetivo, pois as duas realmente trabalham com a abstração o tempo todo. A gente sempre não pode desconsiderar isso. Agora, nessa pegada de continuar a ler contos de escritoras, eu fiz uso de uma coletânea também bem variada aqui, com várias escritoras brasileiras, titulada Elas por Elas, organizada pela Lívia Garcia Rosa. E temos aqui, por exemplo, Clarice Lispector também, para variar, Raquel de Queiroz, Nélia Pinhon, Adriana Falcão, Lígia Fagundes Teres, Ana Cristina César, Maria Valéria Rezende, essa eu não conhecia, Adélia Prado, Cíntia Moscovici, Pagu e também a própria Lívia Garcia Rosa. Se eu não me engano, acho que ela não tinha o texto dela, né? Agora eu fiquei na dúvida, será que tinha um texto dela aqui? Deixa eu ver. Não, na verdade, acho que não tem não, só tá aqui a organização dela, é verdade. Foi uma coletânea que, aliás, eu não li todos os textos, porque justamente alguns eu já tinha lido, principalmente da Clarice Lispector, estavam bizados por aqui. Mas enfim, também foi um bom livro para ser lido, com uma variedade um pouco maior entre os estilos da autora. Um livro que, no geral, claro, eu não gostei muito assim, mas tem algumas coisinhas interessantes por aqui. Curiosamente, até as crônicas são mais interessantes do que os contos. E, aliás, aqui também tem alguns poemas e também alguns, olha que coisa curiosa, tem alguns aforismos de uma das autoras aqui, se não me engano, foi a Maria Valéria Rezende, se não me engano, o que foi bastante curioso também. Assim, vale lembrar para vocês, todos os livros de contos aqui no canal fazem parte daquele grande projeto, Contos do Meio-Dia, onde diariamente, de segunda a sexta, para falar a verdade, ao meio-dia, eu faço resenhas individuais de contos contidos em coletâneas. Eu não faço um resumo geral de um livro, não. Eu faço uma resenha para cada um dos contos, as pequenas histórias dentro das coletâneas. É um projeto grande que aqui nesse ano, por exemplo, eu li mais de 150 contos. No caso aqui também, vimos individualmente todos os contos aqui. Não todos, né? Porque alguns eu realmente pulei porque eu já tinha visto, ou porque eram poemas e fazer uma resenha de poema, um poema eu acho que é exagero demais, né? Mas de um conto, aí tudo bem, porque está dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Mas, continuando, depois de tantas escritoras femininas, claro que eu tinha que ler também o nosso classicão Machado de Assis, para fechar um outro projeto que começou lá no ano passado, não consegui cumprir, mas acabei terminando aqui nesse ano. No primeiro vídeo de livros lidos no período anterior, eu tinha comentado que tinha lido 2 outros livros do Machadão e só faltava mais um, o derradeiro, entre os 9 que ele publicou durante sua carreira, que foi Memorial de Ares. Um livro que eu confesso, não gostei lá muito não, ele é muito diferente da pegada dos anteriores, claro, tem grandes passagens. Todo livro do Machado tem isso, né? Em alguns momentos ele brilha bastante, em outros parece que tem aquela enrolação, né? Principalmente sua fase realista, né? Ele sempre faz umas maluquices. Nesse livro também, o derradeiro dele, também vai para essa batida também, então fica naquela balança de gostar um pouquinho, gostar mais ou menos. Mas enfim, é um livro que muita gente não fala sobre ele e realmente dá para entender por quê. É um livro um pouco mais distante do habitual que ele faz. Mas mesmo assim, se você fizer uma primeira leitura, talvez uma segunda, terceira, você acaba encontrando bons momentos aqui dentro dessa obra derradeira do Machadão. É um livro interessante, com certeza recomendo também para vocês. Aliás, fiz a leitura nesse volume aqui terceiro, desse grande box da editora Nova Fronteira. Eu gosto muito desse box aqui porque tem todos os 9 romances que ele publicou e também alguns contos selecionados. Tudo isso em 3 volumes e dentro desse box muito bonitão, capa dura. Eu sempre digo que é imperdível porque o visual é sensacional. Aliás, meu box está ficando até um pouquinho surradinho aqui, ó. Já começou a descascar um pouco a beirada, mas é bem resistente esse box sim. Não leve em consideração que lascou um pouquinho o meu não, porque está num lugar não muito propício aqui na minha não estante. Vocês sabem, eu não tenho estante, né?
deixa eu fazer meu jabazinho aqui, né? Todos os livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu vou deixar links na descrição do vídeo para você poder adquirir qualquer um deles, caso, claro, você se interesse por um desses títulos. Principalmente esse eu recomendo bastante, esse com certeza vale a pena, porque aqui estão todos os romances do Machado de Assis e, claro, mesmo que Memorial de Ares não seja lá um grande livro, com certeza as outras 8 obras que ele escreveu são sensacionais. Quer dizer, tirando talvez o primeiro da sua fase romântica, que é um pouquinho fraquinho, né? Ressurreição, sim, digamos que todos os outros têm muita qualidade o que o Machado escreveu. E também tem aqueles contos selecionados aqui, são 10 se eu não me engano, também são bons. Não li ainda todos eles, mas a maioria que eu conheço, sim, eu sei que são interessantíssimos. Mas, continuando ainda com Machado de Assis, outro livro que eu li dele foi O Teatro de Machado de Assis. Aqui nesse livrinho temos 4 dos textos teatrais que ele escreveu. Se eu não me engano, ele escreveu em torno de 10 textos, todos com aquela pegada de comédia, e uma comédia também daquele tempo lá de vivência do Machadão, né? Finalzinho dos anos 1800 e alguma coisinha. E são histórias bastante divertidas. Também eu fiz a resenha desses contos, dessas peças teatrais, na mesma pegada que eu faço dos contos, sempre individualmente, e também gerei 4 vídeos para cada uma dessas histórias aqui. A maioria realmente são engraçadas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e uma outra aqui tende a ser um pouco frívolo, digamos assim, mas é uma boa leitura com certeza, dá para se divertir e principalmente, se não me engano, o último texto aqui foi o mais engraçado de todos, porque realmente é uma piração por causa de 2 personagens principais. Vou até deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no primeiro, ia falar conto de novo, na primeira peça teatral aqui do texto, do livro, para vocês conferirem como é que foi a pegada aqui de um estilo que muita gente não conhece, para falar a verdade, que Machado de Assis tenha feito peças teatrais. Se você for curioso, com certeza recomendo bastante esse livrinho aqui, simpático, com certeza, o que a gente pode dizer. Agora falando em gêneros diferentes, uma coisa que eu também gosto bastante aqui são histórias de mistério, como por exemplo aqui, ó, Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, da Ruth Rendell, considerada uma também a rainha do crime. Aliás, a mais famosa eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, aqui tem histórias interessantes também. Ela tem uma pegada entre todos os seus contos, assim, um pouco repetitiva. Ela tem um macete, digamos assim, um formato bem padrão de construir suas histórias e cansa um pouquinho, para falar a verdade, quando a gente vê várias histórias uma atrás da outra. Mas, de qualquer forma, são boas histórias para quem gosta do gênero de investigação. Com certeza vai gostar dos personagens que aparecem daqui e das situações. Ela gosta muito de criar um conflito entre 2 personagens principais, casais, ou então amigos, conhecidos, por aí vai, e tem aquela de você ficar já na expectativa de quem vai morrer entre os 2. Uma batida diferente, claro, da outra rainha do crime, mas de qualquer forma é interessante tudo que tem aqui dentro dessa coletânea. De um modo geral, gostei do que li aqui e com certeza eu vou atrás dos romances que a Ruth Rendell escreveu. Aliás, se eu não me engano, eu já comprei um e está parado em algum lugar da minha não estante por aqui e com certeza eu vou colocar na lista de leitura para 2020. Gostei bastante. Eu não sei se ela escreveu outro livro de contos, mas de qualquer forma, todos os contos que estão presentes aqui estão resenhados individualmente lá dentro da playlist de contos do meio-dia. Confere lá se você gosta também. Agora, indo para a rainha do crime mais famosa, temos Agatha Christie, aqui com 3 Ratos Cegos e outros contos. Aí sim a gente pode dizer que a gente cai no coisa mais tradicional, principalmente por causa da Agatha Christie realmente definiu um grande estilo de histórias policiais, aquela coisa mais tradicional de ter uma figura detetivesca, por assim dizer, como, claro, Miss Marple e Hercule Poirot, como também outros detetives que aparecem aqui nas histórias. Mais classicão, mais na batida clássica criada por ela, e com certeza as histórias que temos aqui são muito boas. Principalmente a primeira que deu origem, aliás não deu origem, foi primeiro uma peça teatral, depois ela transformou em romance, que é exatamente Os 3 Ratos Cegos. É isso? Ou estou misturando as ideias aqui? Deixa eu dar uma conferida aqui, assim, é 3 Ratos Cegos, que aliás é o título de uma canção. Aliás, a Agatha Christie, né, usa muito títulos que são extraídos de canções populares.
é bem interessante porque aqui a gente não tem nenhum dos detetives famosos dela, tem um detetive desconhecido e isso ajuda muito a criar o clima de mistério ali da história. Bem bacana mesmo o desfecho, principalmente o desfecho aqui dessa história, um dos mais surpreendentes que eu já vi. Aliás, é aquela encenação que ficou em cartaz durante décadas e décadas lá no teatro em Londres e sempre era pedido, né, que nunca se revelasse o final da história. Por quê? Porque vale a pena. Se você não sabe o final dessa história, fica muito melhor tudo que a gente vai acompanhando aqui no desenrolar do desvendamento do crime da vez. É muito bom mesmo. Só essa peça teatral transformada aqui em conto vale muito a pena tudo que temos aqui nesse livro. Claro, as outras histórias também são boas, principalmente para quem gosta de Agatha Christie. Agora, variando bastante do que a gente viu aqui nesse ano, vamos para Decameron de Giovanni Boccaccio, nessa edição aqui super bacanérrima da Kozak Knife, aquele típico livro objeto que a editora gostava de fazer antigamente. Deixa eu abrir aqui, ver se encontro uma ilustração bacana, mas tomando cuidado para não mostrar nada muito picante, porque as histórias são picantes e as ilustrações são mais ainda, vão direto ao ponto. Ah, vou mostrar uma coisa bem normal, não tem nada demais, apenas um vaso com flores. Mas, pelo menos, se ficou em foco, dá pra ver como é a arte aqui do ilustrador. Com certeza, bem bacana. Esse livro aqui, embora seja o Decameron, não são as 100 histórias que compõem o Decameron. Na verdade, é uma seleção de 10 noveletas que o organizador aqui achou que fosse mais interessante no gosto dele, que é o senhor Maurício Santana Dias, ilustrações do Alex Cerveni. Sim, de qualquer forma, não dá para considerar o que ele selecionou que seja realmente o melhor de Decameron. De qualquer forma, serve como estímulo para a gente ir atrás do livro grande, com todas as 100 histórias. Sim, são interessantes as que tem aqui, algumas eu gostei um pouco, algumas eu gostei menos. Varia bastante, mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui é uma prosa das mais simples possível, justamente porque naquela época ainda estava se construindo esse modelo de narrar histórias. Giovanni Boccaccio ajudou bastante a criar tudo que a gente hoje em dia consome e a gente chama de literatura, um dos criadores do gênero narrativo, para falar a verdade. Por isso que muita coisa ainda soa um pouco bobinha, algumas coisas a gente já até viu versões disso e pode soar até um pouco repetitivo. Puxa, eu já conheço essa história. Conhece, porque muita gente se baseou nesses textos aqui do Giovanni Boccaccio. De qualquer forma, eu recomendo bastante essa edição aqui, por causa dessa seleção de 10 noveletas e também porque o livro é muito bonito. Um dos poucos livros da Kozak Knife que você ainda consegue comprar lá na Amazon. Então, portanto, aproveita o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo porque vale a pena este livrinho aqui, que é muito bonito. Mas vamos então já para o último livro que eu quero mostrar aqui para vocês, que foi um dos grandes e maiores que eu li com certeza aqui em 2019, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Sim, esse tijolaço de 1500 páginas. Que, aliás, também fiz um grande projeto de leitura comentada. Eu fiz a divisão de todos os capítulos em 14 vídeos. Vou, claro, deixar aqui em cima o primeiro vídeo para você conferir como é que foi esta verdadeira odisseia de ler tudo que tem aqui neste livrão, acompanhar a aventura de Jean Valjean, Cosette, Fantine e com certeza gostar e não gostar de muitas passagens, vamos combinar. É um livro um pouquinho difícil de ser lido por causa das descrições um pouquinho exageradas do autor a respeito de detalhes históricos. Vejam só, mas quando a gente embarca um pouco no tema da vez, você pode se interessar bastante. Por exemplo, em alguns momentos eu não gostava muito. Eu gosto muito de descrever, por exemplo, os ambientes, as casas principalmente. Olha só que curioso. Mas quando ele passava por momentos históricos como a guerra de Napoleão, onde o Napoleão perdeu a guerra, para ser mais exato, né, de Waterloo, a batalha de Waterloo, a gente percebe que como ele sabe narrar bem esses fatos históricos. Eu gostei bastante, fiquei muito curioso, foi a melhor passagem em termos históricos que eu li aqui nesse livro. Mas claro, quem vale mesmo é a história de Jean Valjean e todos os miseráveis que aparecem aqui neste livro. E é preciso ser dito uma coisa, né? Miserável não é exatamente uma pessoa pobre, sem recursos. Miserável pode ser um monte de coisas diferentes, atitudes
que podem parecer honestas, mas na verdade são desonestas, e as desonestas parecem ser mais honestas. Sim, a miséria intelectual é mais evidente aqui nessa obra do que a miséria por falta de comida, por falta de dinheiro. Por aí que vai esta obra aqui desse escritor francês, que é sensacional. E vamos combinar também, 1500 páginas que não foram difíceis de serem lidas, tirando, claro, essa parte que eu comentei do detalhamento histórico, que é um pouquinho maçante. Mas você pode ler assim com apenas um olho aberto, que já ajuda bastante. Não precisa prestar muita atenção não, para falar a verdade. Você pode ir pulando, até pulando mesmo se você quiser. Não custa fazer isso não, porque você não vai perder nada. O que vale sim são as histórias de Jean Valjean e dos demais personagens aqui, que são, aliás, muitos. Mas todos eles são cativantes. O Victor Hugo sabia escrever exatamente isso. Personagens que cativam o leitor de maneira assim, imediatamente você já está gostando deles. Uma coisa fascinante que ele conseguiu fazer. Como, por exemplo, né, um dos grandes personagens aqui, né, o padre Bienvenu, o Monsieur Bienvenu, o bispo, arcebispo, assim, não lembro mais o que ele é. Mas era um dos grandes personagens. Logo de cara você já topa com ele, é um dos primeiros que laça o leitor e você não consegue parar de ler esse trem aqui super gigantesco. 1500 páginas que valem a pena. Aliás, essa edição aqui também da Martin Claret é bem bacana e eu recomendo também, se você curtiu, confere lá no link o precinho camarada que está lá na Amazon. Sempre é o local mais barato de se comprar essa edição aqui, porque geralmente se você compra por cento e bolinha na Amazon, sempre está um pouquinho mais barato. Aí você aproveita pelo link, ajuda o canal, porque eu ganho a comissãozinha de vendedor e por aí vai. Enfim, esses eram os livros que eu queria mostrar para vocês aqui. São 10 livros, se eu não me engano, que eu li de abril até novembro passado. E agora é só esperar o próximo vídeo aqui em dezembro para fechar minhas leituras aqui desse ano. Por enquanto já são 4 livros que eu vou mostrar no próximo vídeo. Quem sabe eu consigo ler mais uma coisinha até o final do ano. Mas, enquanto o próximo vídeo não chega de livros lidos no período anterior, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já apareceram aqui durante o ano. Claro que não dá para mostrar 2 de livros lidos porque eu só fiz um, mas tá aí. O primeiro, lá de janeiro, fevereiro e março, está aparecendo aqui do lado. O outro, eu não sei qual que vai aparecer. Vou deixar a escolha do YouTube. Bom, tchau.